Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, vamos estar iniciando, a nossa primeira EBD, videoaula. Sei que é uma surpresa para todos nós, mas temos que nos adaptarmos à nossa realidade do momento. Então, quero pedir aos irmãos a compreensão. Esse primeiro vídeo ele vai ficar um pouco longo, mas os demais vídeos eu vou tentar não fazer um vídeo tão extenso, porque eu sei que ninguém gosta de vídeo muito longo. E outra coisa eu quero pedir aos irmãos, a disciplina dos irmãos para estar assistindo os vídeos no momento que é destinado à nossa aula de EBD, que é de 9 às 10h30 da manhã. Por quê? Senão os irmãos, como vai ter a disponibilidade de ter o vídeo, baixar no seu celular e você, não, vou deixar para depois. Mas depois você pode acabar esquecendo, acontecer outras coisas e você não está assistindo a videoaula. Então, seria extremamente importante que tenhamos essa disciplina, tanto às aulas de EBD, ao culto e tudo mais. Então, quero dizer também para os irmãos que eu vou estar online, no momento aí da EBD, aos domingos de manhã. Então, se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma dúvida em relação à nossa aula, pode estar enviando lá no grupo da EBD, que é destinado para este fim. Então, não vamos postar nada no grupo durante a semana, nenhuma mensagem, nenhum vídeo. Vamos deixar esse grupo exclusivamente para a utilização das aulas da EBD, durante o domingo de manhã. Se caso o irmão tiver algum comentário, alguma pergunta durante a semana que surgir em relação a EBD ou outro assunto, pode estar enviando para mim no meu privado ou no meu e-mail, que eu vou estar disponibilizando para os irmãos também. Então, dito isso, vamos estar iniciando a nossa aula. O nosso texto para a nossa meditação de hoje se encontra lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então vamos estar curvando a nossa cabeça nesse momento e estar orando ao Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Pai, Deus todo-poderoso, grandioso, maravilhoso, louvado e exaltado, Senhor, é o teu nome nas alturas. Deus, nós te damos graça nesta manhã, por tudo, Deus, que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo da palavra do Senhor, de estarmos, ó Deus da glória, recebendo o entendimento, que teu Espírito Santo possa falar em cada coração, aquilo que eu não consegui passar, que eu não consegui falar, que teu Espírito Santo possa estar levando o entendimento ao coração dos irmãos. Nós te louvamos, ó Deus, por esse meio de comunicação que o Senhor nos disponibiliza nesse momento, e assim nós podemos continuar te adorando, te louvando, tendo uma comunhão, mesmo estando distante, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando o dia de cada um dos irmãos. Que o Senhor esteja abençoando cada família, cada casa. Que o Senhor possa estar guardando a vida de cada um. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos estar recapitulando a aula, a última aula ministrada no SBD, no templo, como foi ministrada pelo irmão Wagner. Então, a aula 5. A última lição, o versículo para decorar. Os irmãos não vão poder estar repetindo para mim o versículo, mas espero que os irmãos tenham aí decorado e esteja em mente. Foi Isaías 26, versículo 3, capítulo 26, versículo 3, que diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Uma palavra muito forte que eu estive pensando nela durante essa semana. E é a palavra de ordem para nós nesses dias, Confiar no Senhor, estar com a nossa mente conectada em Deus, mesmo que, passando por esse momento difícil, esse é um momento que nós mais temos que estar firme no Senhor. Então, o irmão Wagner ele esteve falando, sobre fixar seus pensamentos em Jesus, foi o tema da sua última aula que nós vimos, e falou sobre o destino final nosso, como filhos de Deus, é ser semelhante a Cristo. E que Deus também está trabalhando, para
produzir em nós, né? Que nós tenhamos um testemunho seguro que é o processo de ser moldados à imagem e semelhança de Cristo. Então, irmãos, né, nessas aulas que se seguem, né, eu vou estar falando nessa primeira aula, o nosso tema, né, das nossas próximas aulas, próximas lições, será experimentando a liberdade em Cristo. Então, os tópicos desse mês, para o mês aí de abril, esse é o último domingo de março, para o mês de abril, serão a primeira lição, uma mente desordenada, segunda lição, uma lista de seus desejos, terceira, Cristo lhe dará liberdade, quarta, a mente ordenada de Cristo e quinta lição, uma grande paixão. Outra coisa, eu vou estar disponibilizando também sempre para os irmãos o resumo da nossa aula, porque assim aquele que não tem o livro, né, a mente de Cristo, não tem acesso ao material, possa estar acompanhando também melhor aí, direto aí do seu lar, através aí do seu celular. Então, talvez você esteja se perguntando, né, nesse momento, o que será útil para a sua vida, né, essa lição, nessa unidade. Então, nessa unidade, irmão, você vai aprender você estará aprendendo que o domínio do pecado em sua vida causa conflitos, né, mentais, enquanto a sua carne ela luta, né, contra o espírito. Aprenderá também que à medida que você permitir que os desejos de Cristo se tornem seus próprios desejos, sentirá genuína paz e liberdade em Cristo. E Cristo lhe dará a liberdade para que desfrute uma vida abundante. Aí qual é o objetivo, né, permanente para as nossas lições, né, para a nossa vida que vamos estar aprendendo? É que em Cristo você viva em paz, né, livre do domínio do pecado, né, à medida que você buscar primeiramente o reino de Deus, os desejos de Cristo serão os seus próprios desejos. Então, resumo, né, da obra de Deus em sua vida, né, os desejos de Cristo que você facilitam a obra do Pai em sua vida. A primeira, né, a primazia dos desejos espirituais se alcança apenas se buscar o reino sobre todas as demais coisas, né? Cristo o ajudará a cultivar esses desejos com seu exemplo, né? Cristo quer que você tenha os mesmos desejos que ele, né? Os mesmos desejos dele. Então, qual é o objetivo, né, de aprendizagem desta unidade? Então, os nossos objetivos para essa unidade são: você aprenderá que seus desejos podem estar em conflito com os desejos de Cristo, compreenderá que uma mente desordenada acarreta uma vida ímpia, entenderá que, como Cristo liberta do conflito mental e do domínio do pecado, né, conhecerá as 17 virtudes semelhantes às de Cristo que fazem parte da mente de Cristo e também, né, estimulará a sua disposição a buscar o reino de Deus sobre todas as demais coisas. Então, irmãos, eu confesso para vocês que tem sido para mim um grande desafio falar, né, de liberdade nesse momento, né? Um momento em que nós estamos vivendo, né, em casa, né, em confinamento social. Então nós não temos, né, a mesma liberdade de poder sair, ir onde quer, a hora que quiser, não podemos reunir para adorar o Senhor. Então tem sido difícil. Como falar de liberdade enquanto nós estamos em isolamento social? Mas eu digo que também foi um tema que veio bastante a calhar, né? Um momento que nós precisamos mesmo nos fortalecer da palavra do Senhor. Então vamos entender, né, um pouco sobre o que Deus tem para nós. Então, quero trazer aqui para os irmãos o significado de liberdade, né, segundo aí o dicionário Aurélio online. Então, o dicionário Aurélio ele vai dizer que liberdade, né, é um nível de independência, né, absoluto e legal de um indivíduo, de uma cultura, povo ou nação,
sendo nomeado como modelo, padrão ideal, né? Estado ou particularidade de quem é livre, característica da pessoa que não se submete, estado de uma pessoa que não está presa. Então, liberdade em Cristo. Então, o que a palavra de Deus vai nos trazer? Nós vamos estar aprendendo aí no decorrer das lições um pouco mais sobre isso. Mas, quando somos livres, nós somos responsáveis também, não podemos esquecer, né, pelas nossas decisões, né, pois somos nós que as tomamos e por isso assumimos a autonomia, com tudo de bom e ruim que isso acarreta, né, para a nossa vida. Né. Para assumir as consequências do que decidimos, é necessário ter a coragem de ser livre para seguir um determinado caminho. E muitos filósofos falaram sobre liberdade, né, como Karl Marx, Descartes, né, Dennett, entre outros. Tem uma mensagem aqui que eu achei bastante pertinente, que eu quero compartilhar também com os irmãos, né, que Platão disse, né, entre aspas, a liberdade está em sermos donos da nossa própria vida. Mas aí é que está a diferença, né, irmãos, entre nós que servimos ao Senhor e o pensamento do mundo secular. Nós não somos donos da nossa própria vida. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 7, 23, fostes comprados por um bom preço, não vos façais servos dos homens. Então, Jesus comprou a vida que nós vivemos hoje, ela não é nossa, mas ela é do Senhor. Ela pertence ao Senhor. Então, nós não somos donos da nossa própria vida, porque o dono da nossa vida é Deus, né? Esse texto eu tirei lá do site, né? mentemaravilhosa.com.br. Depois, os irmãos tiverem interesse, podem estar acessando aí. Então, a vida, nós não somos, a vida não é nossa, né? Coisa nenhuma. Né? A vida que temos hoje, ela está em Deus. Então, vamos continuar aqui falando sobre o nosso tema da nossa aula de hoje, que é uma mente desordenada. Esse é o tema da nossa aula para hoje. E o versículo para decorar, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Esse é o versículo da nossa semana aí, que os irmãos vão ter uma semana inteira, agora que está em casa. Então, muitos estão em casa, né? Não vão poder sair para trabalhar. Então, aproveita aí para decorar o versículo. Mateus 6, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, vamos aproveitar nesse momento aí de confinamento social para estar buscando mesmo o reino do Senhor, estar buscando fazer a vontade de Deus. Nós somos a igreja, nós não precisamos estar reunidos no templo. É bom estar junto, é maravilhoso, mas nós não temos essa oportunidade no momento. Não vamos deixar de buscar a Deus, não vamos deixar de adorar ao Senhor, de aprender da palavra do Senhor. Então vamos estar aí buscando ao Senhor. O nome de Cristo para hoje, o nome de Cristo para hoje é o desejado de todas as nações, Ageu capítulo 2, versículo 7. Jesus é o desejado de todas as nações, e agora mais do que nunca, mais do que nunca, nós desejamos ao Senhor e desejamos buscá-lo, desejamos desejar aí estar junto com o Senhor Jesus. Então, o nosso texto base para o nosso estudo dessa aula está lá no livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 18 ao capítulo 4, versículo 3. Então, vamos estar aí meditando na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então,
É um texto bem forte, né, que Tiago traz aqui para nós. E é nessa visão de Tiago que nós vamos estar estudando a nossa aula de hoje. Então, pergunto aos irmãos, alguma vez, né, você, meu irmão, minha irmã, pediu algo a Deus por motivos simplesmente egoísta? Simplesmente para fazer a sua vontade? Simplesmente para satisfazer o seu ego? Pensa aí um pouquinho, né, reflita, pensa aí consigo mesmo. Outra coisa, alguma vez você, meu irmão, minha irmã, travou uma luta mental interior quando seus desejos diferentes disputavam entre si? Às vezes a gente quer uma coisa, mas a palavra de Deus nos diz outra. Às vezes, quantas vezes a gente deseja as coisas que não são, né, agradáveis ao Senhor. Então, que você esteja aí fazendo uma reflexão da sua vida cristã, da sua caminhada cristã. Pense aí um pouquinho, tira um tempinho, pode estar aí pausando o vídeo se você quiser e reflita mesmo sobre o que você tem pensado, sobre o que você tem desejado aí durante a sua vida, durante a sua caminhada, né? Seus desejos, será que estão de acordo com a vontade de Deus ou estão conflitando aí com a vontade do Senhor? Então, irmãos, vamos estar prosseguindo aqui. Gostaria que os irmãos, nesse momento, parassem aí, você pode estar pausando aí o vídeo um pouquinho e fizesse uma pequena lista com apenas 4 desejos, né? Seja aí seus 4 maiores desejos que você mais pensa aí na sua vida. Então, anote aí, pega um papelzinho, esteja anotando aí esses desejos aí, né? E eu gostaria de perguntar para você, qual foi o seu primeiro desejo? Qual é a primeira coisa que veio na sua mente, no seu coração? Que desejo foi esse? Será que seu desejo, seu primeiro desejo, né, nesse momento aí de meditação, será que seu primeiro desejo foi de servir a Deus? Foi de honrar o nome de Jesus? Foi algo relacionado ao reino de Deus? Ou foi um desejo egoísta? Foi um desejo aí de fazer aí a sua própria vontade, de estar satisfazendo aí o seu ego? Então, nós vamos estar, essa listinha aí, se possível, guarde ela. Nós vamos estar utilizando ela aí nas próximas aulas, né? Mas se o irmão também quiser queimar, né, descartar essa pequena lista, não quiser que ninguém veja também, fique à vontade. Então, né, o nosso momento de meditação. Então, pense, né? Reflita sobre a sua vida, né, sua caminhada cristã, faça uma análise. Satanás, ele sabe que se conseguir captar nossa atenção durante 5 segundos, poderá ter a nossa atenção durante 5 minutos, né? Por 5 minutos. Então é muito importante, irmãos, nós guardarmos a nossa mente sobre o que nós pensamos. Talvez nem sempre a gente dá muita atenção ao pensamento, mas a mente, ela é algo extremamente, né, importante na nossa vida, no nosso pensamento. Então, por isso que a gente fala de liberdade. Então, liberdade, né, ser livre, não é que você possa estar aí nesse momento que a gente não pode andar, não pode sair, estar, né, indo aonde quer, fazendo o que quer na hora que quisermos. Mas não significa que nós somos presos, nós somos escravos. Quando Jesus ele prometeu, né, Gálatas 5, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Então, nós vemos que Jesus ele nos prometeu uma liberdade, mas nem sempre essa liberdade é física, né? A pessoa pode estar presa e ser livre, né? Então, como ser livre mesmo estando preso, né? A sua mente, o seu espírito que é livre. Livre para fazer a vontade de Deus, livre para adorar o Senhor, né? Controlar
tá, irmãos? Isso é algo que a gente vai descobrir no decorrer dos estudos, que você pode condicionar a sua mente à sua vontade, aos seus pensamentos, à sua vontade. Você, mas eu não tenho controle dos meus pensamentos. Nós vamos ver que a gente pode controlar sim, né, com a graça de Deus, com a ajuda de Cristo, os nossos pensamentos, né? E pensarmos em coisas, Paulo dizia, pense em coisas que vêm do alto, né? E não das terrenas, está com nossa mente, com o nosso pensamento voltado sempre ao Senhor. Vemos que estamos vivendo, né, esse momento aí, né, em que temos nossos direitos aí de ir e vir restritos, né, como eu já falei, né, e Jesus, ele prometeu a liberdade, mas, né, não sempre física, mas sim espiritual, de ter uma mente sarada, livre do domínio do pecado. Isso reflete diretamente nos nossos pensamentos, desejos e anseios. Então, o que você pensa, o que você deseja, o que você anseia, nas suas paixões, o que você quer realizar, isso aí vai refletir, né, na questão de você ser livre ou não do domínio do pecado, né? Conflito interior, né? Combatem, Paulo vai falar, desculpa, irmãos, Tiago vai falar, né, que combatem os meus desejos entre si. Vai falar de uma batalha mesmo nesse versículo aí de meditação. Tiago, ele fala que há uma batalha entre os nossos desejos, né, que guerreiam entre os nossos membros. Então, como que se dá essa batalha? Quando nós desejamos algo que é contrário à vontade de Deus. Às vezes você deseja seus desejos mais veementes, a gente sabe que não agrada a Deus e há uma luta. Então, dos desejos que você anotou aí na sua listinha, como que são? Eles estão aí, né, guerreando entre um e outro? Há um desejo bom, há um desejo mau, né? Ou não? Está em equilíbrio, né, esses desejos. Então, analise, pense bem sobre os seus desejos. Que assim, há realmente esse conflito, né? A palavra de Deus vai estar falando que há um conflito dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Questões mal resolvidas sobre nossos desejos, sejam eles de cunho material, sentimental, relacionado ao nosso caráter, desejos esses que não refletem a vontade de Deus. Isso causa conflito interior no nosso membros, né, dentro do nosso interior, e nos impede de ter uma vida de paz e plena liberdade em Cristo Jesus. Então, por isso que Paulo vai falar da renovação da nossa mente. Quem lembra lá do iniciozinho, na aula lá, o irmão Wagner falou, né, de Paulo lá, capítulo 12, que fala para nós, né, buscarmos aí a renovação na nossa mente. Então, nós temos que estar sempre buscando mesmo mudar, né? Romanos foi a primeira aula, né? Romanos 12, 2. Então, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a nossa mente é algo, né, muito poderoso. Às vezes a gente consegue escravizar uma pessoa através da mente, do pensamento. Tem muitas pessoas aí que são livres, que têm sua liberdade física, né, o direito de ir, voltar e vai onde que quer, faz o que quer, mas são escravos do vício, né, escravas do pecado, né, escravos dos seus próprios desejos, né, escravos das suas vontades, né, não são livres completamente, né? Nós teremos liberdade completa quando nossa mente é livre, nosso espírito é livre, né? Nosso corpo pode estar preso. Nós vemos isso muito bem na vida de Paulo, mesmo em cadeias, preso. Paulo, ele era livre, ele adorava, ele servia, porque ele sabia em quem estava a sua liberdade, onde estava a sua mente, e o seu desejo era de servir e fazer a vontade do Senhor. Então, segundo Tiago, né, qual é a razão de um cristão ter conflitos ou batalhas mentais? Então, Tiago, ele vai estar trazendo aqui, né, falando desses conflitos e das batalhas mentais. Então, a razão é os bons e os maus desejos misturados, né? Pouca importância é dada ao que se pensa. E isso
é o que mais a gente nunca fica analisando, né? Mas a gente deve parar para analisar o que nós pensamos. E quando nós damos pouca importância ao nosso pensamento, isso vai causar um conflito e um estrago na nossa vida espiritual. A vontade não é dominada pelo pensamento. Então, olha, desculpa, irmão, ao contrário. Isso mesmo, a vontade não é dominada pelo pensamento. Então, nós podemos pensar e ser livres, ter o domínio, não deixar que os nossos maus desejos nos domine a nossa vida. Tem pessoas que vivem uma falsa liberdade em Cristo. Como que se dá essa falsa liberdade em Cristo? Porque você acha, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu sou livre. Mas livre, a nossa liberdade ela é condicionada, irmãos. Como nós vimos, nós não somos livres para fazer o que a gente quer. Não é bem assim. Nós temos condições, temos regras a seguir. E também não é diferente, dentro da palavra de Deus. Então, nós temos que servir a Deus. E uma falsa, que eu estive pensando sobre a falsa liberdade em Cristo. Às vezes a pessoa vai para a igreja, serve, faz, mas não faz por amor. Faz por obrigação. E isso não é liberdade em Cristo. Isso é uma falsa liberdade em Cristo. Quando você vai servir a Deus porque você simplesmente tem que fazer, porque você é obrigado, você tem um cargo e você faz porque a palavra de Deus te incomoda e você tem que fazer. Isso é uma falsa liberdade. Nós somos livres quando nós servimos ao Senhor por amor. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Porque nós temos prazer em servir, porque nós fazemos por simplesmente prazer, simplesmente amor. Isso é ser livre. E quando nós fazemos algo por amor, nós fazemos coisas que às vezes, outrora, a gente não ia gostar de fazer. Mas a gente faz por amor e nós não sentimos obrigados, nós não sentimos escravizados por aquilo. Então, servir a Deus é ser livre. A liberdade que Cristo nos prometeu é que você possa servir ao Senhor, que você possa pensar, ter uma conduta de pensamentos piedosos diante do Senhor. Então Jesus ele promete, a mente de Cristo, pelo contrário, ela não era desordenada, mas sim ordenada. A mente de Cristo não estava em desordem, pelo contrário, era uma mente ordenada. Jesus dominava de tal modo o seu pensamento que só realizava obras piedosas. E esta é uma razão porque você e eu necessitamos ter a mente de Cristo. Então, nós precisamos ter a mente de Cristo para que nós possamos ser capazes de fazer a vontade de Deus simplesmente por gratidão a Ele, simplesmente por amor. Então, que no decorrer aí da tarde, dos dias, da semana, que os irmãos possam estar refletindo sobre os seus pensamentos, sobre os seus desejos, sobre aquilo que você tenha ceiado aí para a sua vida, seja o desejo de cunho material, emocional, sentimental, relacionamentos, até onde os seus desejos estão de acordo com a vontade de Deus? Será que você tem buscado, desejado outras coisas acima de servir ao Senhor? Será que servir a Deus tem vindo em primeiro lugar na sua vida? Honrar Jesus, exaltar o nome do Senhor, tem sido o primeiro desejo do seu coração? Então, que os irmãos possam estar aí refletindo. Mais uma vez, eu peço desculpa aos irmãos pela qualidade do áudio, do vídeo, por um barulho. Então, estou em casa, cachorro latindo, felizmente isso acontece. Mas espero que os irmãos tenham compreendido a aula aqui. Eu vou estar procurando melhorar também no decorrer das demais aulas. E que Deus possa estar falando ao coração de cada um dos irmãos. Então, que os irmãos tenham uma tarde de paz. E não esqueça, à noite, às 19h30, vamos estar louvando ao Senhor através aí do nosso culto online. Então, que Jesus possa estar abençoando a vida dos irmãos. E não esqueça do nosso versículo, para estar gravando aí durante a semana, para decorar. Mateus 6, versículo 33.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, nesse momento mais difícil que estamos enfrentando aqui no nosso país, na nossa cidade, né, o mundo todo, então nada melhor do que buscarmos primeiro o reino do Senhor. E vamos deixar nas mãos de Deus que no mais, né, Deus vai fazer. Vamos fazer o que nós podemos fazer, né? Ficar em casa, cuidar da nossa higiene, né? Abastecer de sair sem necessidade e orarmos e entregarmos ao Senhor e confiar nele, que ele vai estar fazendo o melhor e ele vai estar nos livrando desse mal. Então, agradeço aos irmãos, vamos estar orando nesse momento, agradecendo ao Senhor por mais essa aula e que Deus possa estar falando melhor em nossos corações. Senhor Deus, maravilhoso Pai, quero te agradecer nesse momento, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me dá de estar ministrando aos irmãos e que o Senhor dê a cada uma semana de paz, uma semana alegre, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando e guardando, Senhor, a vida de cada um. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenham uma boa tarde, irmãos.